Sei que o povo vai entrar no meio aí, mas vou começar logo, porque senão a gente vai perder tempo e não é tão longa, não é uma aula, tá, gente? É só, na verdade, um estudo mesmo, para a gente começar e falar sobre pré-natal nessa rede, tá? Então, primeira coisa, dizer para vocês sejam bem-vindos, né? Eu fico muito feliz de muita gente participar e muita gente querer realmente ter conhecimento em relação à questão da consulta de enfermagem, porque até um tempo atrás a gente não tinha tanto estímulo assim, né? Hoje em dia a gente já consegue entender. Beijo, Pati! A gente já consegue entender mais que quanto mais a gente tem conhecimento, mais posicionamento a gente tem. Então, é por isso que eu criei essa rede, né? Que não tem custo, é só para a gente estudar mesmo. É uma coisa que eu gosto muito. E a gente vai se transformando, nem que seja um pouquinho ali de cada. Boa noite, Marcinha, de cada momento nosso, né? Então, eu trouxe, a primeira coisa que eu trouxe nessa rede foi falar um pouquinho sobre a questão do tratamento de ITU, né, em gestante, que às vezes a gente fica confuso, se trata, se não trata, como é que a gente faz para avaliar essa paciente. Oi, Kátia, boa noite. Essa paciente que chega para a gente ali numa consulta de pré-natal, né? Então, é um exame que a gente pede, né, no primeiro trimestre, ali na primeira consulta, né? Claro que se a paciente vier com sinal clínico e sintomas, a gente vai avaliar, mas às vezes a paciente vem só com realmente. Uai, deixa eu tirar isso aqui. Só com realmente os exames, né? Os exames ali com alteração e ela não está sentindo nada. E essa é uma das maiores dúvidas que tem em relação ao tratamento. Então, a gente vai trazer algumas evidências científicas aqui e vocês vão sair dessa. Não é aula, então espero que vocês participem também. Algumas pessoas preencheram os formulários, o formulário que eu enviei com o estudo de caso. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, tá? E espero que vocês participem também desse momento. Vamos lá? Eu vou colocar aqui, vou passar primeiro esse slide que eu fiz, né? Que na verdade não é uma aula, quero explicar para vocês, tá? É só para a gente discutir sobre um assunto, certo? E aí eu acabei fazendo um slidezinho para a gente participar, né? A gente sabe que tem pacientes que chegam para a gente com os exames, e esses exames podem vir alterados, e a gente não sabe, às vezes, como vai conduzir essa paciente do pré-natal com esses exames alterados, mesmo que ela fale que não está sentindo nada. A gente fica achando, será que eu vou tratar com antibiótico? Será que eu não trato? Quais são as evidências que a gente faz? Por que a gente tem que tratar essa paciente? Por que é necessário passar um antibiótico mesmo que ela não esteja sentindo nada? Até para explicar para a paciente sobre isso, né? Claro que a gente vai ter uma aula na mentoria avançada do pré-natal sobre o ITU, né? E ultrassonografia e tudo mais. Então, aqui realmente só para a gente estudar os casos, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui na verdade, essa paciente aqui já é uma pielonefrite aguda, né? Que é onde a gente não quer chegar no pré-natal de risco habitual. A gente não quer chegar numa pielonefrite. Uma bacteriúria assintomática, que é aquela paciente que não sente nada, certo? Mas o exame dela é positivo. Ela pode chegar no pielonefrite, ela pode chegar no cistite e ela pode chegar no sepse. A gente, às vezes, não dá importância, né, que se tem em relação a gestante, tá, gente? Vamos de gestante. Para essa situação. Gente, isso aqui é uma rede. Se vocês quiserem participar e contribuir, sem problema nenhum, tá bom? Então, a gente, às vezes, não consegue, a gente não dá tanta importância para esse resultado, sendo que a paciente não está assistindo nada. Também, a gente, às vezes, pega pacientes que vêm de outros lugares, né? E também não foram tratados porque não estava sentindo nada, né? Às vezes é contaminação da amostra e tudo mais. Só que em gestantes a gente tem que lidar com isso de uma maneira diferente, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui essa paciente de 32 anos, ela está gestante, né? GP1, G1P0, primeiro filho, 26 semanas de gestação, e a queixa dela principal, ela está com febre, dor nas costas, calafrios há 2 dias. Acho que está bem claro que febre é uma coisa que a gente não pode ter numa gestante, né?
Então, a gente fala muito sobre isso nos cursos, inclusive na mentoria que a gente vai fazer sobre pré-natal. Então, febre é uma das coisas que a gente não pode ter em gestante. Ah, Poliana, mas tem que ter um diagnóstico diferencial, né? Para ver se não é uma outra infecção. Sim, mas por isso que a gente tem outros sinais clínicos e por isso que a gente tem que ter julgamento clínico, né? Então, a gente tem a dor nas costas, calafrio 2 dias, né? Essa paciente aqui com febre, pelo protocolo de todos os lugares, é um paciente que precisa de antibiótico endovenoso, né? Então, a gente não trata essa pielonefrite na unidade de saúde, né? A gente trata essa pielonefrite no hospital. Então, quando a gente pega uma paciente que tem febre, 39 graus, calafrios intensos e dor lombar, acompanhado de náuseas, episódios de vômitos, que às vezes a gente pode confundir com ou qualquer outra coisa, mas ela está falando que dá dor lombar em flanco direito, que nem sempre é da gestação, né? Informa também que está com disúria e polaciúria nos 2 dias anteriores ao início da febre. A gente tem que dar crédito para todos esses sinais clínicos e sintomas, certo? E isso quer dizer o quê? Encaminhar essa paciente para o hospital. Essa paciente aqui, por que eu comecei logo com isso? Porque eu quero começar justamente pelo fato de que, se a gente não fizer o que a gente vai fazer antes agora, a gente vai chegar nessa situação aqui. Informa também que é disúria e polaciúria em 2 dias, no início das febres, refere diminuição da ingestão de líquidos e eliminação de urina. A gente sabe, gente, que em mulheres, né, a gente tem mais probabilidade, percentual, de infecção urinária, até pela anatomia mesmo, né? Que a gente tem uma uretra mais curta, perto do introito vaginal, onde tem uma colonização de bactérias, que na relação pode ter isso. A gente nessa uretra só sai urina, não é igual a uretra do homem, que não sai só urina. Então, o que a gente tem que fazer é orientar essa paciente. Inclusive, quando ela fala ingesta de líquidos baixos, a gente sabe que é bom que a gente tenha uma boa quantidade de água, justamente para lavar, né? Isso tudo, essa bactéria que quer acender, ela quer passar de fase, né? E a gente não tem uma infecção urinária de cima para baixo, a gente sempre tem de baixo para cima. Então, ela vai acender. E a gente tem que cuidar sobre isso. Então, orientações em relação à questão da ingesta de líquido, de relação sexual, uso de preservativo com lubrificante, essas coisas todas também podem gerar uma infecção urinária. Em gestante, isso piora, porque tem a compressão da bexiga, né, que faz com que isso tenha uma maior possibilidade de infecção urinária, certo? E o que acontece? Isso é um paciente que a gente tem que avaliar sempre. Poliana, mas a infecção urinária parece tão simples, pode não gerar nada, mas na verdade, eu vou mostrar para vocês, né? Ela gera sim, ela gera desfechos que a gente não queria que tivesse. Por exemplo, um parto prematuro, um baixo peso, morte, né? A gente tem aí várias complicações que podem ser geradas por uma infecção urinária, certo? Então, essa mulher, ela vem aí com pré-natal, tem 10 semanas, os exames estavam normais, os antecedentes dela sem doença crônica, né, alérgica, não é fumante, tem exame físico geral, febril, né, toxemiada, a gente tem aí uma pressão normal, né, uma frequência alterada, mas é por causa da febre, né? A gente tem uma frequência respiratória normal, temperatura tem uma febre aí, né? Abdômen, dor, palpação no flanco direito, sinal de Georgiano positivo à direita, que é esse sinal que a gente faz para infecção urinária. Útero com a altura uterina compatível com a idade gestacional, e aí tem toda a história da paciente. Aí ela tem um exame que foi solicitado com EAS e leucócitos positivo, nitrito, que a gente vai falar sobre ele também, positivo, hemácias positiva, bactérias muitas que para a gente em exames normais não diz muita coisa, presente cilindro, urocultura em andamento, ela não trouxe a urocultura, mas a gente não precisa esperar uma urocultura nesse caso, tá, gente? Com certeza. Mas a urocultura é padrão ouro para diagnóstico de ITU, vocês sabem, né? Acho que eu já mandei para vocês esses protocolos, eles têm falam tudo sobre isso. Então, bactérias muito, cilindros muito, aí a gente tem hemograma, leucócito de 15 mil, impressão diagnóstica, pielonefrite aguda em gestante no flanco direito, ou seja, hospital,
certo? Então, a conduta para essa paciente é encaminhamento hospitalar, ok? E isso é feito o mais rápido possível, tá? Eu já tive casos de paciente que a gente encaminhou para o hospital com pielonefrite, tá? E aí a gente não quer ter desfechos para essa paciente. Qual é o ponto? Para quem entrou depois, gente, isso é uma rede, né? Então, se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, fique à vontade. Não é uma aula, que tá aparecendo, né? Mas não é, tá? A aula é só nas mentorias e na pós. Eu só tô querendo conversar um pouquinho sobre esses casos com vocês, para a gente melhorar aí a assistência do paciente no atendimento ao pré-natal, tá? Então, ponto de estudo que a gente tem que ter. Aí vem a questão anatômica, que eu acabei de falar. Então, a gente tem que saber que na mulher a gente tem mais casos de infecção urinária, muito mais. Na gestante, muito mais do que nas mulheres, sem ser gestantes. Então, a gente sabe que isso pode ser uma coisa de anatomia, que piora com outros fatores, fatores de risco, né? E o que é que acontece? Essas pacientes chegam para vocês, às vezes, sem nenhum tipo de sintoma. Então, os resultados adversos, para quem não trata uma BA ou uma cistite ou uma, né? A gente tem aí uns exames que às vezes a gente fala que é uma contaminação de amostra, mas que infelizmente sem urocultura a gente vai ter que tratar. Parto prematuro, pré-eclâmpsia, baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal. Ou seja, são as complicações que podem gerar na paciente, aí na gestação, se a gente não tratar, por exemplo, uma bacteriúria assintomática, certo? A outra coisa que eu trouxe para vocês aqui é justamente isso, né? Qualquer coisa que vocês forem pesquisar, se vocês pesquisarem pela Crocane, eu não sei falar isso não, mas eu acho que é Crocane. Lá tem muita coisa, muita evidência científica, né? É inglês, mas você pode traduzir lá, colocar no Google Tradutor e traduzir. Então, eu traduzi para vocês a parte inicial, que é o que eles pesquisaram, né? Eles informaram que a bacteriúria sintomática é uma infecção bacteriana da urina sem nenhum dos sintomas típicos associados a uma infecção urinária, tá? E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque a gente tem que saber, e a mesma coisa da ultrassonografia, quando a gente for falar lá na mentoria do pré-natal, a gente tem que saber avaliar os exames que a gente pede. Então, saber avaliar um EAS, uma urocultura e um antibiograma, é necessário nesse momento, por exemplo, quando ocorre mais ou menos entre 2% a 15% das gestações, né? E, se não tratada, até 30% das mães desenvolverão pielonefrite aguda. Isso é uma porcentagem grande, né? Para as gestantes que a gente tem, né? Então, assim, 30% é sim uma quantidade significativa, tá? Então, isso é evidência científica, tá, gente? Não é da minha cabeça, eu não tirei da minha cabeça. É uma evidência científica, ou seja, entre as mulheres que têm aí uma possibilidade de ocorrer a infecção do trato urinário, 2 a 15% na gestação, e se não tratar a BA, a gente tem aí 30% dessas infecções que podem chegar no primeiro caso que eu falei para vocês, que vocês vão ter que encaminhar para o hospital, que é uma pielonefrite, certo? A bacteriúria sintomática tem associado a baixo peso ao nascer, isso pela questão do ser prematuro também, parto prematuro, e essa atualização de revisão pela última vez em 2015, mas que está valendo, porque vocês sabem que esse lugar é o lugar que tem mais evidência científica que a gente pode confiar, tá? Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês, em relação aos sintomas, né? Quem sabe quais são os sintomas de cada um, né? A gente sabe que a bacteriúria sintomática, ela não tem sintoma, né? A gente vai dar o diagnóstico pelos exames, que a gente vai mostrar aqui. Mas a cistite, ela tem sintoma, né? A paciente vai chegar com disúria, polaciúria, dor lombar, ela vai chegar com mais alguma coisa, gente? Vamos falar aí para mim, né? Vocês sabem que a gente tem que ir agregando aqui, né? Poliana. Fale, Sandrinha. No meu município, uma urocultura, ela demora em torno de 15 dias para ficar pronto. E geralmente as pacientes nem vão com exame de urina, que demora até 3 dias para ficar pronto nos laboratórios. E não tem laboratório público, só particular.
e urocultura demora 15 dias para ficar pronto. Aí eu queria saber sobre isso, de como Então, fazer o diagnóstico sem o exame, na verdade. é, Complicado. se for uma BA, que é uma bacteriologia assintomática, sem o exame, Sandra, infelizmente, não tem como você diagnosticar, porque, na verdade, a BA é só pelo exame, né? Eu vou até abrir aqui para vocês. Peraí, deixa eu... Aí, o que que acontece? A bacteriúria sintomática é só pelo exame. Então, a gente não tem como... Eu não tenho como falar para você, ó, você tem como... como é que fala? Diagnosticar uma bacteriúria sintomática que pode gerar uma cistite, pielonefrite. Você vai só diagnosticar quando a paciente tiver sintomas. Então, por exemplo, 30% das suas pacientes vai chegar para você já com uma cistite que evolui para um pielonefrite, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, e aí para relação à questão da Sandra. A ABA, ela pode chegar também no trabalho de parto prematuro. Por que, Paulina? O que, que tem a ver o parto prematuro com a ABA? Na verdade, quando a bactéria, ela faz com que o organismo faça uma produção de fosfolipídio, que gera uma outra enzima que vai gerar aí um trabalho de parto prematuro. É isso. Todas as pacientes, não. Isso é cada organismo, mas pode sim. E no caso da Sandra, como ela não tem laboratório, e aí ela vai, no caso de uma bacteriúria, ela vai ter que esperar um EAS, mas uma cistite e uma pielonefrite, ela não precisa esperar EAS. Pacientes com sinais clínicos e sintomas, a gente pode tratá-lo empiricamente, tá? O que quer dizer isso, Polly? Quer dizer que você pode tratar ela sem nenhum exame, apenas com sinal clínico, né? Então, você ali viu que ela está com sinal clínico e sintomas de ITU, a gente vai tratar ela. O que pode acontecer? Ela pode trazer esse exame depois. Trazendo esse exame depois, se for ainda no tratamento, você pode suspender ou continuar caso ele dê negativo. Se for depois, é como se você tivesse tratado e tivesse acompanhado o resultado posteriormente. Então, no seu caso, eu trataria ela empiricamente, que é por sintoma, tá? Mas no caso da bacteriúria assintomática, que é aquele exame que chega alterado sem a paciente sentir nada, infelizmente, Sandra, não tem como você, se não tiver nenhum exame, não tem como a gente adivinhar nesse sentido. Poli, só aquelas fitas de teste rápido de urina, serve para alguma coisa? Ela é sensível. Para você que não tem nada, Isso que eu pensei. ela já é alguma coisa, tá? Eu até mandei, acho que evidência científica lá no grupo sobre a fita, né? Ela não é tão sensível quanto um exame e quanto uma urocultura, que é padrão ouro. Mas para você que não tem nenhuma opção, ela lá nos Estados Unidos faz diagnóstico, ela é porque ela usa mais para diagnóstico de hipotenúria também, né? Mas ela é utilizada para quem não tem nenhum tipo de exame, ela pode ser utilizada também para ajudar e complementar esse diagnóstico. Tá? Pronto, brigadão. Gente, a Isabel botou poli, muco em pequena quantidade no sumário de urina, mas com urocultura negativa. Gente, urocultura negativa, ponto. Urocultura negativa é padrão ouro para diagnóstico, tá? Inclusive, até para estratificação de risco em pacientes, para a gente mandar para o alto risco, por exemplo, ITU de repetição. Você só vai mandar para o alto risco se você tiver o diagnóstico através de urocultura, tá? Por quê? Porque senão você vai tratar, você vai encaminhar uma repetição de urocultura, às vezes, por uma coleta de contaminação de amostra, tá? Então, por isso que, na verdade, se urocultura for negativo, ele é negativo, tá? Final de gravidez só com desconforto de baixo ventre. Desconforto de baixo ventre não vai diagnosticar uma infecção urinária, tá? A gente precisa de outros sinais clínicos, ok? Porque isso pode acontecer na gestação. É o que ele fala, critério de exclusão, tá? Nesse protocolo que eu mandei para vocês do GDF também tá muito bom, porque ele fala sobre os mesmos estudos que eu tinha visto na Cochrane, e ele também fala sobre isso, que a gente tem que excluir alguns momentos, que no caso, só o desconforto embaixo do ventre não te diz que é uma infecção urinária, tá? Gente, quais são os sinais clínicos, sintomas da cistite, né? Disúria, polaciúria, dor lombar,
a náusea e o vômito vem mais da pielonefrite, né, que é mais sistêmico. Ele já subiu ali, né? Então, a gente tem aí outros, nictúria, estrangúlia, que é aquela coisa de você querer fazer xixi, mas você não consegue. Então, tem vários sintomas. Ele deixa de ser uma bacteriúria sintomática e passa a ter sintomas, tá? E dor no baixo ventre não, um desconforto no baixo ventre não é isoladamente não diz que essa paciente está com infecção urinária, tá? Aí a gente precisaria do exame, se o exame vier com urocultura negativo, é urocultura negativa e não precisa tratar, tá? Não, urina turva com odor forte, não. Pode ser só concentração mesmo, de como é que fala? De substratos, né? Que pode gerar uma alteração na questão do aspecto da urina. A gente precisa de exames complementares, tá, Lu? E a pielonefrite, a gente tem mais aí em relação à questão de febre, e todo o desconforto que a febre traz, dor lombar, e todos os outros sintomas que a cistite traz, tá? Mas nele inclui a febre, certo? Nesse do GDF que eu trouxe para vocês, inclusive ele está até aqui. Ah, não, ele não está. Ele tem aqui outros sintomas, que eu não consigo ler para vocês, porque se eu tirar aqui, ele vai sair. Eu não ia fazer slide, né? E acabei que eu faço, porque. Mas para vocês gravarem aí, tá? Quais são os sinais que tem todos aqui? Febre, calafrio, a gente já tinha falado. E todos os da cistite, né? E na verdade, o da cistite vem o início súbito dessa disúria, que eu já tinha falado para vocês, né? Polaciúria, estrangula, que é, na verdade, a urgência de urinar. E na pielonefrite, além de todas essas dores, tem dor no flanco, náusea, vômito e febre, né? Então, a febre é o que vai se destacar aí nesse diagnóstico da pielonefrite, tá? Então, a gente vai chegar naquela paciente, a primeira paciente que eu mostrei para vocês. O protocolo que enviou fala também sobre empírico de nitro, ao deitar até o final da gestação. Calma, deixa eu falar essa parte. Na verdade, gente, para se chegar a uma paciente de ITU recorrente, a gente vai precisar acompanhar ela com vários exames. E é isso que eu falei. A urocultura, para ser recorrente, precisa dar positivo, negativo, positivo de novo, negativo, positivo de novo. Aí a gente trata como ITU recorrente, certo? E aí a gente vai passar essa paciente para onde? Para o alto risco. Mas pacientes que vêm urocultura positivo, aí depois volta para você, urocultura positivo, é uma ITU persistente, ou seja, alguma coisa ali, aquele antibiótico ali não está resolvendo, fazendo efeito, qualquer coisa que seja ali naquele sentido. Então, tem que ver essa diferença entre recorrente e persistente, tá? Ou resistente, né? Gestantes com 22 semanas, piócitos 20, nitrito positivo, levedura, você trata sem urocultura, piócito 20, com certeza. Sem sentir nada, com certeza. Aqui no interior, alto risco somos nós mesmos. Eu entendo como é, mulher. Eu tenho. Eu falo alto risco, mas vocês têm que escrever que é uma paciente de alto risco, tá? E vocês encaminharam, mesmo que não tenha, tá bom? Mas eu entendo que alto risco... Eu quase estou sendo alto risco também, porque, na verdade, o alto risco não está chamando aqui também. Demora para chamar tanto. E aí, às vezes, a gente fica dependente desse alto risco, acaba que nem chega lá, né? E a gente fica com a paciente até o final. Mas aí, sempre no cartão eu escrevo alto risco, aguardo alto risco. Aí a outra coisa que a gente tem aí são as orientações que a gente tem que dar para essa paciente. Mas eu vou voltar aqui, né? Antes, calma. E aí, bacteriúria sintomática. Então, alguém chamou para entrar, peraí. Então, aqui, bacteriúria sintomática, condição clínica da gestante assintomática que apresenta urocultura positiva com mais de 100 mil colônias. Né? A gente tem uma paciente constatada que tem bacteriúria sintomática. Então, a gente vai tratar essa paciente, mesmo que ela não sinta nada, tá? O rastreamento da bacteriúria, como eu falei para vocês, é indicado que seja obrigatoriamente feito pela urocultura, porque a urocultura é padrão ouro para o diagnóstico de ITU, tá? Aí tem a cistite, né? É uma forma sintomática frequente de infecção urinária, e aí tem todos os sintomas que eu falei para vocês, né? Disúria, polaciúria, urgência, eu achei que não tinha colocado, mas coloquei.
urgência miccional, nictura, estrangúria, desconforto subpúbico e urina de odor desagradável. Ou seja, várias coisas que tem na cistite que acontece de repente, né, gente? A paciente aparece com esses exames, ou com esses sintomas. Cistite complicada, tem sintomas de cistite com aguda, com associada à hematúria, né? Geralmente, gente, na cistite vem hematúria, tá? Geralmente. Pielonefrite, né, que a gente explicou só para a gente fechar aqui. A infecção do parênquima renal e suas a estrutura adjacentes, calafrios, dor lombar, anorexia, náuseas e vômitos, né? Então, a gente tem muita coisa aí que é diferente. Por quê? Porque ele é mais sistêmico, tem mais sintomas mais evidentes para essa paciente, além de todos os sintomas da pielonefrite, certo? Outro ponto que eu quero mostrar para vocês é esse exame aqui, né? Então, nessa paciente de urocultura positivo, né? A gente tem aí o exame, claro, fácil de olhar, a urocultura é facinho de olhar. Chega lá mais de 100 e o resultado tem lá Na verdade, a Xeracole é mais presente, né? Mas a gente vai ter lá a bactéria e a gente vai ter o antibiograma, né? Então, é importante que se faça o antibiograma para a gente ver quais são os antibióticos que estão sensíveis. Apesar de que a gente tem os antibióticos mais de primeira escolha para essa paciente, né? Então, cefalexina, amoxicilina, nitrofurantoína, né? Fosfomicina. Então, tem esses antibióticos que a gente pode utilizar. Isso está no protocolo que eu mandei para vocês, e eu mandei vários agora, tá? E que a gente vai falar também muito mais lá na mentoria da atenção primária e também do pré-natal. Deixa eu ver mais... deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês em relação ao antibiograma, né? Então, a gente tem aqui resistentes e sensíveis, né? Então, a gente tem aqui, a gente tem que avaliar isso quando a gente for pegar uma paciente, por exemplo, de ITU resistente, persistente, né? E como eu falei para vocês, tem essa diferença, porque uma ITU recorrente é aquela que negativa e depois ela dá positivo de novo. Você tratou e ela voltou. Agora, e persistente é porque alguma coisa ali está falho nesse tratamento, tá? Então, vê essa questão de resistente ou não àquele antibiótico, tá? A outra coisa é sobre o nitrito, né? Então, a gente tem aí a presença de nitrito, né, na urina. Poliana, como é isso de nitrito, né? Porque eu já vi gente tratar infecção urinária por causa do nitrito. Vamos lá. A presença do nitrito na urina é um indicativo importante, mas não é definitivo de infecção bacteriana na ITU. Ou seja, ele não define. Ele pode dar negativo e a pessoa ter infecção urinária, ele pode dar positivo, mas ele não é tão sensível. Mas ele é melhor do que os leucócitos em relação à especificidade, né? O leucócito já não é tão específico. E aí, o que acontece? As bactérias capazes de converter nitratos em nitritos, e é por isso que ele aparece na urina, porque vai ter bactéria lá, e essa bactéria vai converter esse substrato em nitrito e vai ter ali uma exposição no EAS, no sumário, né? E o resultado positivo para nitrito, quando combinado com outros sintomas e outros exames, pode ajudar a confirmar o diagnóstico de ITU, certo? Então, você tem lá só um EASzinho, mas você não tem mais nada. E a paciente está com sinal clínico, ou ela também não está, né? Você sabe que a bacteriúria sintomática a gente faz o diagnóstico por ocultura, né? Mas como a Sandra não tem, por exemplo, e os pacientes às vezes não fazem mesmo, né? E é importante orientar que a urocultura é um exame de padrão ouro em relação à questão da infecção urinária. É importante que isso seja feito. O teste do nitrito tem uma alta especificidade, ou seja, ele é mais específico que os leucócitos, tá, gente? Ele é mais específico do que os leucócitos. Ou seja, o resultado positivo geralmente indica uma infecção real, mas tem uma baixa sensibilidade, ou seja, quando ele dá negativo, ele não descarta totalmente a infecção. Ou seja, é diferente dos leucócitos, né? O leucócito é sensível,
ou seja, ele está lá, mas ele não é específico. Aí é diferente, entendeu? Ele é diferente dos negócios. Então, o que é que eu usaria? Se tem nitrito, junto com outras coisas, confirma o diagnóstico de infecção urinária, tá? Agora, em nitrito sozinho, sem nada, tudo certo. Só tem o nitrito lá positivo. Ele não é tão sensível, mas ele é específico, tem alguma infecção, tem alguma bactéria. Mas o que é que acontece? Se eu não tenho outro tipo de sinal clínico, ele não serve como diagnóstico. Tá? Ele não serve como diagnóstico. Em nenhum lugar que eu olhei também, não serve como diagnóstico, ok? Aí eu trouxe... Olha, só uma outra dúvida. Se, por exemplo, a gente tem que pedir o exame de urina e a urocultura sempre juntos ou pode pedir só a urocultura direto? Na verdade, é interessante pedir a UEAS por causa da proteinúria, né? Então, a gente tem, para a gestante falando, tá? A gente pede o EAS não só pela infecção urinária, porque aí tem a urocultura junto, mas pelo fato da proteinúria em relação à questão da pré-eclâmpsia, tá? Então, por isso que pede também o EAS, tá? Certo, obrigado. Nada. Aí a gente tem também aqui da Febrasgo, né? Só esse fluxogramazinho tá pequeno, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas eu mandei para vocês lá no grupo também, tá? Então, fale, Marcinha. Só perguntar assim, Nunca se mais eu pego... nos cursos, mulher. Pois não é? Deu sumida, né? Fale. Em relação assim, se eu pego, porque tem paciente que é assintomática, mas eu pego um EAS da paciente, está lá dando nitrito positivo, tem algumas alterações no EAS dela. E aí uma gestante, nessa situação, pensando nesse contexto, eu não trato? Você trata, mas eu tô falando Seria a bacteriúria sintomática, não era? Pois é. Isso, você trata. Mas o que é que acontece? A gente vai tratar porque você tem indisponibilidade de outro exame. Então, a gente está lidando com a gestante que não tem outros exames. Mas para uma definição de ser uma bacteriúria assintomática, a gente vai tratar empiricamente. Tipo, eu vou tratar aqui essa paciente porque eu não tenho disponibilidade de outros exames. Mas quem tem a disponibilidade de outros exames, a bacteriúria sintomática, ela tem um diagnóstico fechado quando a gente tem urocultura positiva, tá? É só isso. Mas eu tô lidando com gestante. Então, se a gestante não tem nenhum sintoma e eu tenho um EAS alterado, eu trato, sendo que eu solicito para ela uma urocultura. Olha, chegou para mim lá, ela não tá assistindo nada. Aí eu falo assim, ó, tem uma alteração nos seus exames de urina. Eu vou tratar você e vou pedir uma urocultura. Se for possível e muito importante você fazer, ela traz esse exame de urina para mim. Eu vou chegar nessa parte. A gente vai ou suspender o tratamento porque a urocultura é negativo, ou a gente vai finalizar esse tratamento com a urocultura positivo, o adequado, no caso, né? Se for um antibiograma. Oi, mas assim, o uso do antibiótico, por exemplo, ela veio com o EAS alterado. Eu iniciei o antibiótico, aí eu solicitei uma urocultura. O antibiótico não vai alterar o exame da urocultura? Não, no momento do tratamento, não. Ele só vai alterar depois de 7 dias depois do tratamento. Ah, tá. Ele não vai, de uma hora para outra, matar as bactérias tudo, não. Tá? Aí é interessante que ela faça esse exame. Agora, quando você não tem a disponibilidade, é uma gestante. A gente trata, tá? Aí você aguarda o exame e você finaliza ali. Mas lembrando que para definição de bacteriúria sintomática, né? A gente tem aí a urocultura como positivo, sem nenhum sintoma dessa paciente, tá? É isso. Deixa eu fechar aqui. Aí, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas eu vou ler para vocês um pouquinho em relação só esse fluxograma rapidinho. Então, a gente tem aí a questão da infecção urinária sintomática ou assintomática. Então, sintomática, a gente tem todos os sinais clínicos, sintomas que eu acabei de falar para vocês, né? De uma pielonefrite ou de uma cistite. A gente tem o diagnóstico aí do trato o cistite, gente, é uma infecção do trato urinário baixo, tá? Então, quando vocês visualizarem essa definição, ele é uma definição do trato urinário baixo. Deixa eu ver só aqui, que alguém está querendo participar. Aí. E voltando aqui.
Então, a gente tem assintomático e sintomático, diagnóstico de infecção do trato baixo, que é a cistite. Eu vou tratar empiricamente, tá vendo? Via oral, por infecção urinária baixa, segmento preferencialmente. Ou seja, você vai acompanhar essa paciente com os exames, certo? Então, com condições plenas de recursos financeiros, ou quem tem, né, para utilizar, a gente tem a dose única da fosfomicina, ou quem é utilização em relação a quem tem aí na unidade básica, mas a gente tem, o que a gente mais tem na unidade básica, né, cefalexina e nitrofurantoína. Lembrando, mesmo que você não tenha nenhum desses, nenhum, você vai prescrever a medicação, porque se você não prescreve essa medicação, você olhou o exame e não prescreveu a medicação, isso é negligência, tá? Então, assim, olhou o exame, tem que fazer sua conduta de enfermagem, tá? Então, quem tem a unidade básica com as medicações, ok. Quem não tem, vai prescrever do mesmo jeito, certo? Então, nitrofurantoína e cefalexina é a primeira escolha aí das duas, né? A gente tem a cefalexina que utiliza mais, pelo fato de que o antibiograma nunca vem resistente a ela, provavelmente, né? Então, por isso que se você tratar uma paciente com cefalexina ou nitrofurantoína e ela voltar com o orocultura positiva ainda, aí você tem que ter um antibiograma para avaliar. Será que está resistente a essa medicação? Será que essa paciente fez a utilização correta, né? Porque são tantos dias. Então, por isso que é interessante uma dose única de fosfomicina, por exemplo, né? Isso está no protocolo do Ministério da Saúde também, tá, gente? E a gente tem aqui, depois que você trata essa paciente, a gente tem que solicitar nova urocultura com antibiograma 7 dias após o final do tratamento. Aí, se ela vier positivo, a gente vai ver o antibiograma para ver se tem alguma resistência. Se ela vier negativa, ok, tratamos e tá tudo ótimo, certo? Aí ela vem negativa, né? A gente vai fazer os testes normais da gestação, né? História de infecção de repetição e tal. Positiva, a gente vai identificar aí se tem mais do que 100 mil e vai verificar a resistência, tratar conforme o antibiograma, tá? E aí ele vai botar ou nitrofurantoína, ou cefalexina, ou fosfomicina, tá? São os de primeira escolha, que são as cefalosporina, ok? E a gente tem... ele coloca aqui, ó, observando em casa, se for retratar, utilizar aí o antibiótico, trocar o antibiótico tratado previamente, tá? E aí a gente vai colocar, em relação à questão de que se ele for positivo, ainda iniciar a profilaxia, que aí no caso alguém me perguntou aí. Só que nesse caso aqui, gente, são pacientes que têm aí um segmento, né, uma ITU consecutiva ali, que a gente fala que é uma ITU recorrente. E aí vem um alto risco, vem um acompanhamento maior para se entrar com a profilaxia de infecção urinária com nitro ou com cefalexina, tá? Isso também está em todos os protocolos, ok? A outra coisa é que eu ia falar... a gente passou por aqui, né? Agora a gente vai passar por aqui. Então, assintomática, né? Vamos lá, chegou lá a assintomática, que pode ser a maioria, praticamente. Urocultura com antibiograma na primeira consulta de pré-natal, né? Jato médio da primeira urina da manhã, né? Negativo, se for negativo, volta para todas as orientações que a gente já falou antes. Se for positivo, a gente vai ver lá que teve a infecção, tratamento via oral, e a gente vai usar nitrofurantoína, cefalexina e fosfomicina. Se a paciente fez lá urocultura e no terceiro trimestre, lá 28 semanas, lá no final, a mesma coisa, gente. O resultado da urocultura ele vai gerar no mesmo esquema, ok? No mesmo esquema. Tá? Em relação à questão da quantidade de unidades aqui da bactéria, no protocolo, em todos os protocolos fala 100 mil, nesse aqui fala 105, então considera 100 mil, porque é do protocolo do Ministério também, tá? Acima de 100 mil. A outra coisa é aqui, sinais de... aí a gente vem aqui, ó, sintomática, pielonefrite, certo? Febre... Sinal clínico em relação ao georgiano, que é no flanco direito, que é aquela paciente que a gente falou. Presente, disúria, polaciúria, poliúria, urgência miccional, dor retropúbica, nictúria, hematúria. Tudo isso com febre.
já passa para cá. E aí a paciente vai ser encaminhada para o hospital, ela vai ser tratada, né, com a cefolantina, e ela também vai ser aí investigada os sinais de sepsis, se essa paciente tem, né? Então, para a gente que não chegar da BA até aqui, a gente tem que realmente avaliar os exames e entender quando a gente precisa tratar essa paciente, tá? Então, esse é um esquema bem bonitinho que a Febrasgo colocou. A outra coisa que eu quero conversar com vocês é que eu quero abrir aqui, mas ele não abriu ainda, peraí, que eu vou... Peraí, viu, gente? Só vou abrir aqui. Só porque eu quero abrir, não quer abrir. Vamos lá. Acho que agora vai. Eu vou abrir aqui na tela para vocês, que aí fica mais fácil da gente conversar sobre. Peraí. Hoje não tá indo. Esse esquema da Febrasga é ótimo, viu? E ele tá parecendo que esse é o mais atual, né? É o mais atual, peguei o mais atual. Aqui, gente, eu mostrei para vocês, né, o protocolo do GDF aqui. Mas que é um protocolo que segue o protocolo do Ministério da Saúde, que segue os estudos mais atuais. Os protocolos daqui do GDF são muito bons. Eles são bem atualizados, né? E eu quis trazer para vocês algumas informações que eu já tinha colocado lá, né? Então, eu trouxe aqui, para a gente deixar vocês mais seguros em relação à questão de ITU, essa questão da bacteriúria assintomática. Deixa eu ver que alguém quer participar aqui. Em relação à porcentagem, que isso vem através dos estudos, tá? 20% dessas pacientes com pielonefrite grave desenvolvem complicações, como choque séptico e também síndrome do desconforto respiratório, fora as complicações do recém-nascido. O que acontece em relação ao ITU, que eu falei para vocês, né? A gente vai sair da bacteriúria para a pielonefrite. Essa incidência é em 2% dessas mulheres, né, no primeiro trimestre, geralmente a bacteriúria sintomática é no primeiro trimestre, e essa pielonefrite geralmente é no segundo e terceiro trimestre, tá? Os fatores que têm sido associados ao maior risco de infecção do trato urinário vem aí de história prévia, de diabetes pré-existente, então avaliar também todo o histórico dessa paciente. Então, o que acontece com a gravidez é o relaxamento do músculo liso, subsequente dilatação da uretra, que acompanha a gravidez e associa a ascensão dessas bactérias. Então, as bactérias sempre sobem, elas não vêm lá de cima, elas vão sempre subir. Então, aqui, na parte do inferior, do trato inferior baixo, e ela vai subir ali para gerar uma pielonefrite, tá? Então, a progressão é essa que acontece, que a gente não pode deixar. A outra coisa, só para a gente simplificar para vocês aqui, é em relação à questão do diagnóstico de bacteriúria através da urocultura, né? Então, a confirmação em relação à queixa clínica junto com a urocultura. Claro, nem todos os lugares, como a Sandra falou, tem urocultura, nem todos os lugares tem AS. O AS demora um pouco menos, a urocultura demora um pouco mais. Mas se ela tiver ali uma alteração nesse AS com 3 dias que a Sandra pegou, ou se ela tiver um sinal clínico, ou, como a Sandra falou, também pode se utilizar a fita. Ela não é tão específica, mas se é o foco que ela tem, também pode ser utilizada. A gente só não pode deixar a paciente passar, né, com esse sinal ali mostrando para a gente. O critério de exclusão que eu falei para vocês é que pode ser que a paciente tenha uma infecção sexualmente transmissível, e aí gerar algum sinal de disúria, por exemplo, nessa paciente, né? E a gente achar que ela está com infecção urinária, mas é muito mais interessante que se pense para essa paciente nesse momento numa infecção urinária, tá? Para tratamento. Além disso, que também tem infecção, tem disúria em grávidas que não é resultado de processos patológicos, né? Às vezes é justamente por questões fisiológicas da gravidez, e que pode gerar isso, mas que a gente tem que ter uma prioridade, né, pelo fato de ser gestante, certo? A gente tem aqui as condutas, né, então acompanhar o tratamento de antibiótico com a cistite em mulheres grávidas, frequentemente empírico, como eu falei para vocês, geralmente pelos sinais clínicos, né, e iniciado no momento do início dos sintomas, depois adaptado ao padrão de sensibilidade. Então, você iniciar isso imediatamente é, sim, um protocolo,
tá? E depois você investigar isso com outros exames, é protocolo, tá? O que não pode é você deixar a paciente assim e depois você pensar o que é que você vai fazer, certo? Então, na dúvida ali, em relação à questão dos exames, né, dessa avaliação, sinal clínico, a gente vem a avaliação do tratamento, tá? Pielonefrite aguda em mulheres grávidas, necessita de uso de antibióticos parentais, obrigatoriamente internação hospitalar, certo? E ela vai ter uma melhora clínica aí em relação até mais ou menos 48 horas aí sem febre, certo? Não deixe um paciente com febre passar, tá, gente? Com febre tem que avaliar. A outra coisa que ele fala aqui é sobre a questão da conduta preventiva. Então, a bacteriúria persistente é aquela que a urocultura de controle é positiva para a mesma espécie, e a recorrente, a urocultura pós-tratamento, é negativa, depois ela vai dar positiva de novo, como eu falei para você, já tinha explicado sobre isso. E a gente tem aqui, em relação à questão do tratamento farmacológico, aí a gente tem as medicações, né? Então, tem a nitro, aí ele coloca também aqui a amoxicilina, também tem no protocolo do Ministério, mas de primeira escolha, menos resistência, tem a nitrofurantoína, a cefalexina e a fosfomicina. Essas aqui tem outras opções. A amoxicilina também pode ser utilizada, tá? Lembrando que a nitro, depois do 36º semana, não pode ser utilizada por questão de toxicidade. Então, ela é usada até a 36 semanas. O que pode ser utilizado livremente em relação à questão de IG é a cefalexina, tá certo? A outra coisa, aí tem os exames, aqui são medicações feitas no hospital, por isso que ele bota o uso hospitalar e o uso em UBS, tá? Aqui são critérios de interrupção, caso, por exemplo, você pega uma paciente, ela tá negativa, ela tá sem sintoma, aí você trata ela por um EAS, por exemplo, né? Como eu não sei quem falou, a Massinha. Tratou lá EAS, nitrito, leucócitos. Aí tratou, aí chegou a urocultura lá que ela fez. É negativa, a gente suspende o tratamento, porque a urocultura é que dá pra gente o diagnóstico mais correto, certo? Em relação à questão de ITU. A gente tem aqui a monitorização dessa paciente, que a gente vai solicitar os exames, acompanhar também ela no pós-tratamento, né? Justamente porque a gente tem que acompanhar para não chegar nas complicações. Então, não é só, é só infecção urinária. É porque começando lá a tratar os pacientes, a gente acha que uma infecção urinária é bem simples, mas em pacientes normais, sim, é bem simples. Mas em pacientes que são gestantes, a gente tem que ter ali um critério de conduta, de escolha de tratamento mesmo, porque senão a gente acaba se perdendo. Tá? A outra coisa que eu queria falar para vocês era sobre aqui, deixa eu mostrar a resposta. Só um minuto, gente, que eu vou achar a resposta porque esse computador aqui, eu sou meio lesa, tá, com ele. Eu não vou... Só um minuto. Aqui. Só mostrar para vocês sobre esse protocolo aqui que eu já tinha mostrado. Vai abrir, sim. Que é o protocolo que eu mandei para vocês hoje da Fiocruz. E também abrir aqui o formulário, né? A gente tem aqui as respostas de vocês, né, em relação à questão da... Deixa eu só mudar aqui, viu? Só um minuto. É muita coisa. Eu não sei por que ele não abre. Peraí, calma, vai dar tudo certo. Eu acho que é isso. Vamos lá. Isso. Tá abrindo para vocês aí? Não, né? Tá? Alguém me fala? O formulário? Não, não está abrindo. Então, peraí, calma. Não abriu. Vamos lá, peraí. É porque tem que pegar esse daqui. Peraí.
e botar nesse sapo. Não. Gente. Pera aí, gente. Calma, muita calma nessa hora. Porque eu não sei como é que ele abre aqui. Ah, aqui, agora já sei. Pronto. Aí acho que agora vai abrir para vocês. Peraí. Só para a gente finalizar. Peraí. Aí. Estudo de casa. Aí a gente tem aqui, aí para vocês, o formulário, né? Que a gente tinha colocado. Abriu. E o que é que acontece, né? A gente tem aí uma paciente de 28 anos, né? 2 gestações, essa é aquela atual, 24 semanas, estou com dor a urinar e indo ao banheiro toda hora. A gente sabe que isso provavelmente é uma infecção urinária. Então, o paciente refere 2 dias de desura urgência miccional, nega febre, dor lombar e corrimento vaginal. Refere urina, dor forte e coloração mais escura. Então, a gente tem aí parto, o que é importante, né? Nega as doenças crônicas, não tem nada, não usa nenhuma medicação, um parto vaginal a termo, sem histórico de infecção anterior, pressão normal, frequência normal, temperatura normal, ou seja, ela não está em febre, abdômen dolor, útero palpável na altura uterina da idade gestacional, o sinal de Jodiano negativo nos 2 lados, né? Sem corrimento vaginal. A gente tem aí os exames da paciente, que é leucócitos, né? Positivo, nitrito positivo, hemácia positivo e bactérias presentes. Aí a gente tem o caso da hemácia. Não tem urocultura, né? A gente tem todos os sinais. Olha, uma dúvida. A infecção urinária pode causar corrimento vaginal? Não, pode não. Por quê? Certo. Não, é porque eu já vi uma médica falando isso, que uma infecção urinária pode causar corrimento vaginal. Não. Foi. Não tem nada a ver. A infecção, as ISTs ou os vulvovaginites, ela pode alterar o exame de IAS, porque o exame é muito sensível, então qualquer bactéria pode alterar o EAS, mas a infecção urinária, ela não vai causar vulvovaginite ou IST ou qualquer outra coisa. Ou corrimento, até porque o corrimento já se fala o nome, vaginal, né? Pronto, tá bom. Eu estou tentando, gente, só abrir. Não vai, que ódio. Eu estou tentando abrir o negócio aqui para vocês ver as respostas, mas eu não sei mexer nesse computador. Ai, que ódio. Mas, enfim, vamos conversar aqui. Eu vou ver a resposta aqui no meu celular. Está tudo resolvido. A gente tem as bactérias para a gente. Então, no caso, como o caso da Márcia, por exemplo, né? A gente tem aí uma paciente que não tem urocultura. Mas eu não vou deixar uma paciente dessa passar jamais sem tratamento imediato. Então, a gente vai tratar ela com leucócitos positivo, nitrito positivo e massas positivo. E mesmo que o nitrito tivesse negativo nesse caso, eu mesmo assim trataria essa paciente. Certo? Por que eu trataria essa paciente? Porque é uma paciente que tem sinal clínico, sintoma, ela refere sintomas, e ela tem sinal clínico em relação à questão de cistite. Então, mesmo que o nitrito fosse negativo, eu trataria ela, certo? E aí, ela vem ali com a urocultura esperada em 48 horas. Eu pego essa urocultura, positivo, continuo com o tratamento. Negativo, aí suspendo o tratamento, que no caso, com certeza, vai ser positivo. Tem pacientes que não tem para onde correr. E aí, eu vou continuar o tratamento, depois eu peço uma urocultura depois de 7 dias após o tratamento. Em relação a. Eu vi que não tinha muita dúvida em relação ao tratamento desse caso de vocês. Então, tem alguma conduta específica que alguém ficou com dúvida em relação a esse caso que a gente contou? Não, não.
Não é que, Flávia, não é que a vaginose ST cause TU. Na verdade, a vaginose é uma patologia que, pela questão da colonização dessa bactéria ali, pode ser que ela também, né, pelo tudo que eu expliquei antes, pela anatomia, tudo, essa infecção também possa acontecer como infecção urinária, né? É aquela coisa, é porque assim, é coisas distintas. Não é que essa vaginose vai causar um ITU. É que pode ser que aconteça uma infecção urinária ali concomitante com essa vaginose, tá? E a outra coisa é que esse resultado de EAS pode ser alterado pela sensibilidade na coleta dessa urina. Pode vir contaminado com esses exames. Por exemplo, o leucócito, uma bactéria, vai vir alterado no EAS, tá? A outra coisa é, por exemplo, urocultura. Por isso que a urocultura é mais é padrão ouro. Porque a urocultura, se ela tiver outras... quando ele faz o exame, se ela tiver, por exemplo, crescimento de leucócitos, de lactobacilos, crescimento de outras bactérias, ele já descarta, entendeu? Porque ele vai dar uma especificidade maior para infecção urinária, entendeu? Tenho dúvida quanto a tempo depois do tratamento repetir. 7 dias. 7 dias. Não precisa pedir. Olha, eu vi não consegui. No primeiro artigo que tu colocou lá em inglês, ele fala que... Eu não acho, muito interessante. Não, ele fala... eu recebi tanta mensagem. Polly, é sério esse artigo em inglês? Eu falei, gente, é só colocar. Porque eu achei interessante que lá ele diz que não pede exame de repetir a urocultura depois de 7 dias. Só que o que acontece em relação a isso? A gente não precisa pedir urocultura, não sei se você viu essa parte. A gente não precisa pedir urocultura depois do tratamento em pacientes sem ser gestantes. Ah, tá. Por exemplo, eu vou lá, eu não estou gestante, estou com dor, urocultura positiva, tratei, eu não preciso pedir urocultura depois. Ah, tá. Tem uma outra coisa também que eu achei interessante que ele falou, que lá no artigo, que a limpeza, né, a asepsia não reduz a contaminação. A limpeza não reduz. Sim, com certeza. Ele fala que ele não vai alterar, dar impacto no resultado do teste. Sim. Isso. Sim. E a gente sempre pede, quando vai fazer o exame de urina, fazer uma asepsia, né? Ele não tem impacto, né? Mas, assim, é bom fazer. A amostra que ele fez, né? Mas tem pacientes que é interessante. Que entendi. Mas ele não tem impacto na amostra geral que foi feito pelo estudo, entendeu? Essa questão de limpar ou não. Eu achei bem interessante o artigo. Urocultura e AS. Geralmente não tem impacto em relação à questão do resultado. Mas é interessante que se faça isso, porque a gente tem vários tipos de pacientes, né? Tá. Tem outros... Fale. Tem outros artigos que eu vou mandar para vocês, tá? Também tá em inglês, infelizmente, eu só tenho ele em inglês. Fale. Fala, Elaine. Me tire uma dúvida. Primeiro eu quero tirar uma dúvida, depois eu quero fazer um relato. EAS, ciose, 30 a 40, urocultura negativa, paciente assintomática. Trata? Não. Precisa ou não? Não trata. Agora, eu vou... Só primeiro, não trata, mas é uma paciente gestante. Então, assim, urocultura negativa. Tá beleza, essa paciente não precisa de acompanhamento. É uma paciente que precisa acompanhar os outros exames com urocultura, mas a urocultura, ela negativa, ela não trata, tá? Fale agora o relato. Entendi. A gente, na verdade, eu vejo isso mesmo nas pacientes. Não dão tanta importância quanto essa questão e os riscos da infecção urinária. Semana passada, na minha unidade, aqui no meu município, é a maior que tem. E, assim, ultimamente está tendo muito. Esse ano eu iniciei, acredito eu, que um 15 pré-natal. Desses 15, mais da metade eu tive que encaminhar para o alto risco. Então, vários tipos de complicações.
e um deles é a questão da defecção urinária. Semana passada, eu tive uma gestante de 17 anos, na consulta comigo, urocultura positiva, tratei, iniciei a cefalexina, orientei, né, quanto ao uso, tento orientar, assim, o máximo possível em todas as consultas. E pego também no pé do médico para ele me ajudar nessa questão, né? Sim, Aí tratamos essa gestante assintomática, urocultura positiva e muito positiva. E aí, quando foi, isso foi na semana, na terça. Quando foi final de semana, o médico lá da unidade estava de plantão aqui na cidade. Aí chegou essa gestante, né, com dor abdominal. Ele foi e perguntou, como ele já sabia do caso, então, assim, toda gestante que eu atendo, que eu vejo que tem alguma alteração, a gente já conversa e vice-versa, né? Para a gente ter um acompanhamento maior com esses pacientes. Aí ele chegou e lembrou dela, né? Falou assim, e o antibiótico tá tomando? Que Elaine passou? Não, eu nem comprei. Aí ele foi, pegou no pé e falou que só ia sair do hospital depois que o marido fosse lá na farmácia comprar. Aí foi e comprou. Só que isso já foi quase 7 dias após o resultado. entendi. Desfecho do caso, isso foi final de semana, 2 dias após a ida no pronto-socorro, teve parto prematuro, 33 semanas, bebê nasceu vivo, vindo a óbito com poucas horas. É isso. E isso, gente, é o que eu falei. Da bacteriúria assintomática, ela pode ir para o parto prematuro, mas a bacteriúria, ela parte para cistite, pielonefrite e trabalho de parto prematuro. A cistite também já pode ir para trabalho de parto prematuro. Eu até mandei aí para vocês esse protocolo, e como a Elaine falou sobre isso, nesse protocolo da Febrato que eu mandei para vocês, está falando sobre isso, né? Em relação a... Não é uma coisa diferente, é uma coisa por organismo. Porque, na verdade, o que faz isso chegar no parto prematuro é essa bactéria produzir essa fosfolipase, e aí o que é que acontece? Leva aí a uma inflamação do córeo, né, do corioamionite, e aí tem o quê? O parto prematuro, que vai iniciar a ativação da prostaglandina, que vai iniciar o trabalho de parto. Isso pode acontecer em qualquer momento e em qualquer gestante, a partir do momento que ela tem bactéria ali, certo? Então, a gente tem que não dar importância só quando a paciente vem com sinal clínico, mas também com o resultado de urocultura positivo. Então, a gente fala assim, mas a urocultura positiva ela não está já sentindo nada, mas, na verdade, aquilo ali tá, a bactéria, ela gosta realmente de ficar ali e ascender. Então, para ela crescer, aí o que eu falo para vocês, o que é que pode prejudicar, o que é que pode ajudar a bactéria a ascender, a subir? Essa questão da ingesta hídrica, que quando ela diminui, ela tem mais chance de subir. Toda a questão da paciente de progesterona, né, que tem uma ação relaxante da prostaciclina, que gera ali uma musculatura mais lisa, e por isso que a bactéria, essas bactérias, ela tem uma estrutura justamente para isso. Tem várias outras coisas, como em relação à questão da estrutura mesmo, né, dessas pacientes, que chega mais perto ainda dessa ascendência em relação ao canal do uretré, né, e isso tudo pode gerar sair de uma bacteriúria sintomática ou ateriocistite e chegar a um trabalho de parto prematuro, tá? E isso também tem que ser orientado à gestante. Eu falo muito, também tem outras orientações, como relação sexual, que eu falo que sempre é como se você, como eu falo para a gestante, é sempre como se você estivesse lavando. Então, faz xixi, né? Porque você lava ali, é como se você tiver bebendo bastante água, isso aumenta o volume, e aí você lava, e tem até um nome que eu não me lembro o nome, eu acho alguma coisa, que fala sobre isso, essa ingesta hídrica. Então, o que é que acontece? A gente tem que cuidar muito bem. E a outra coisa é ficar repetindo a utilização de... Tem até um estudo também na Crocane,
que fala, e eu vou falar sobre isso na mentoria do pré-natal, inclusive é uma mentoria avançada, e por isso que vai ter mais questão de evidência científica, essa relação da quantidade de antibióticos que se usa numa gestação. Então, é importante a paciente tratar com essa medicação de maneira correta, porque isso vai gerar, por exemplo, uma repetição que eu vou ter que tratar de novo, e se eu utilizar, e esse estudo fala que o aumento da utilização de antibiótico na gestação, por exemplo, em algumas pacientes pode gerar recém-nascidos asmáticos, por exemplo. Tem estudo sobre isso, tá? E eu depois até posso mandar para vocês. Então, quanto mais a gente não orienta, não dá essa importância que é em relação à bacteriúria sintomática, fala, para que está prescrevendo isso? Para quê? Quanto menos importância a gente dá, mais trabalho a gente vai ter, tá? Então, orientar a prevenir e orientar em relação ao tratamento, a importância que isso tem. Poli, vitamina C pode estar no prevenir, tratamento de infecções urinárias. Rafa, eu não vi nada assim, posso procurar algum estudo, mas eu não vi nada falando sobre, tá? Até o momento, não. Eu até agora não vi nada falando sobre isso, tá? Mas posso procurar alguma coisa sobre isso. Eu vi essa questão de ingesta hídrica, da imunidade da paciente também está de maneira correta, então, realmente, não vi falando sobre a vitamina C especificamente, mas vi falando sobre, em relação à questão da suplementação da paciente como um todo, tá? Prescreva atenção de antibiótico e também vitamina C. Sem problema. Se tem algum lugar que fala sobre isso, você já manda lá no grupo, tá bom? Mas eu não vi nada falando sobre vitamina C, posso procurar também sem problema não, porque a gente está aqui justamente para isso. Me tira a dúvida, por favor, na consulta pré-natal, eu registro a gestação atual. Vem a outra com o assunto que não tem nada. Mulher, vamos lá, no pré-natal, no prontuário, a gente coloca G1, a gente coloca a gestação atual no prontuário. Por quê? Porque eu não sei se você está falando dessa paciente, se ela é paciente gestante. Eu sei porque você vai botar G2, PN1, aborto 0. Parto natural 1 é aborto 0, ou seja, eu sei que ela está gestante. Mas lá no cartão é outra coisa, tá bom? Por isso que a gente bota, no prontuário, a gente coloca a gestação atual, sim, para identificar que aquela paciente está gestante, mas no cartão não tem necessidade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro, né? A gente vou pesquisar outro assunto que também é interessante para a gente falar especificamente do pré-natal. Fale, Sandrinha. Claro. Eu vou fazer um pedido especial. Posso? Tá. Eu quero que tu faça um curso especial de pré-natal de alto risco. Tá. A gente pode pensar... Por favor. Tá, deixa eu te falar. Deixa eu só explicar. Essa mentoria avançada que a gente vai ter agora, ela é praticamente um pré-natal de alto risco, porque a gente vai saber o que vai encaminhar, porque a gente, assim, essa mentoria avançada do pré-natal, ela não é básica, assim, eu não vou falar sobre coisas básicas, eu vou falar sobre coisas de estratificação de risco, coisas mais específicas, né? Os exames, o que é que está alterado, por quê, é mais isso. Então, a mentoria do pré-natal é isso. Assim, a gente aprende tanto contigo no teu dia a dia, que eu comecei a aplicar muitas coisas que tu fala lá no Instagram e tal, na minha prática. E até agora, a Secretaria de Saúde até me vê como enfermeira do alto risco, sendo que eu não sou mulher. Aqui também, o povo me vê como alto risco. Por favor. Esse povo pode ficar comigo, não. Mas... Exatamente, vem de outras áreas, sabe? Às vezes de outro município, é complicado. Você entende, mas você tem que entender, sabe o quê? Que a gente, e eu falo sempre isso, a gente tem o poder, na verdade, a importância que a gente tem na atenção primária é muito maior, porque a gente tem que identificar o risco.
eles vão tratar o risco. A gente tem que identificar, a gente tem que saber, ó, isso aqui é risco. Então, é muito importante esse trabalho do pré-natal de atenção primária, porque se a gente não identificar o risco, essa paciente nem no alto risco ela vai. Ou ela chega lá muito pior. Então, minha filha, você está de parabéns. Essa semana chegou uma gestante com síndrome fosfolipídio. Encaminhar, não, manda para a Sandra. Ela que é a enfermeira de alto risco. Tu já pensou um negócio desse? Mas isso é maravilhoso. Mas a gente, o que eu posso fazer, porque assim, vai ter... pelo amor de Deus, eu estou com uma agenda muito cheia em relação a curso, por causa da pós, né? Mas o que eu posso fazer é tentar incrementar um pouquinho do alto risco, de algumas coisas que a gente pode ver lá nessa mentoria avançada, que vai acontecer em maio, né? Então, a gente pode tentar botar um pouquinho de coisa lá. Por enquanto, eu não digo depois. Depois a gente pode ver mais coisa, né? Eu acredito que seja... Muito obrigada. Eu acredito que seja porque, gente, eu faço isso de maneira muito prática mesmo, pro dia a dia. Eu quero que a gente aprenda coisa do dia a dia, né? Porque a gente precisa de coisa da vida. Então, tudo você já sabe, tem muita gente que é aluno já ENA, e sabe que a gente tem coisas do dia a dia, né? Então, por isso que a gente tem esse vínculo. José, escuta o que o José está me mandando. José está mandando assim, você se empolga. Ou seja, era para eu falar muito menos, mas eu estou falando muito mais. E empolga a gente. Eu gosto de passar, gente. E aí era só para ser um negocinho aqui, uma oficina, já estou parecendo que eu estou fazendo um curso. Então, assim, na mentoria vai ser mais básico para Natal, mas no pré-natal de alto risco, já estou igual a Sandra. Pré-natal de atenção primária, lá, o avançado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Um pouquinho mais para frente. Então, vocês se preparem lá para quem vai participar da mentoria avançada de pré-natal, coisas desse nível aqui, não é nada tipo, toxoplasmose positivo, não, a gente vai falar um pouco sobre cada coisa, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse momento, tá? A gente está na rede justamente para se apoiar, então eu vou colocar mais protocolos lá para vocês lerem, tudo mais, artigos. E a gente vai marcar o próximo no mês que vem, a oficina, eu vou ver algum outro assunto também interessante, que seja muito específico, para a gente conversar um pouco mais. E a gente vai... Diabetes gestacional. E é interessante, né, então... e a gente vai colocando as notas técnicas e os protocolos lá desses assuntos. Então, eu vou só escolher o tema essa semana, a Sandra já deu uma opção aí, para a gente fazer a próxima oficina no no mês que vem, tá? Então, é isso. Espero que tenha ajudado, espero que a gente possa aprender ainda mais sobre em relação à questão de infecção urinária na gravidez. Espero que eu tenha passado um pouco da importância que isso tem, e por isso que foi o primeiro assunto. Tá certo? Bom feriado para vocês. Maravilhosa. Muito obrigada. Beijo.